Outubro Rosa é um mês de alerta sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. É a doença mais incidente em mulheres no mundo. Para ajudar pacientes que têm a doença e mulheres que precisam se prevenir, uma clínica em Aracaju realizou um encontro virtual, que foi o encerramento da campanha Seja Rosa, Seja um Elo. Para falar sobre o tema, estivemos com a psicóloga, doutora Viviana Aragão. Doutora, é um prazer tê-la conosco aqui no Saúde Ativa. Prazer é todo meu, Dayana. Me sinto privilegiada de estar sendo entrevistada por vocês. Obrigada. Doutora, fala pra gente, o que foi abordado, nesta campanha e qual foi o objetivo, já que é uma campanha que acontece anualmente? Bom, a campanha do Outubro Rosa da Onquematos promoveu uma conscientização para a prevenção do câncer de mama. A gente providenciou trabalhar com o autocuidado. Colocamos pacientes nossas para ser elo nessa corrente de apoio para que as demais pessoas da sociedade entendam o tanto quanto a prevenção vale a pena. E quantas mulheres participaram desta ação e quantas também foram beneficiadas? Fala para a gente desse presente, que as mulheres que participaram da ação presentearam outras mulheres. Bom, nós temos o Encontro de Apoio à Vida, que é o nosso grupo terapêutico realizado bimestralmente. Com a pandemia, ele foi suspenso, pois devemos evitar aglomeração. Então, na retomada do grupo, nesse novo normal, providenciamos um espaço virtual, onde as pacientes participaram dele, o primeiro encontro de apoio à vida virtual, que foi o Encontro Rosa. E nesse momento, onde conversamos sobre a campanha Seja Rosa, Seja um Elo, onde as pacientes vieram a ser elo nesse processo de corrente, de apoio, de prevenção para a sociedade, a gente pontuou o tanto quanto faria interessante estender esse autocuidado, promovendo com que presenteasse uma mulher beneficiada para a realização da mamografia. Então, as mulheres que participaram do grupo ganharam um voucher e puderam até então beneficiar uma pessoa conforme a sua escolha para o autocuidado, para realizar esse exame, até porque quanto diagnosticado precocemente, mais chance de curar perante a um tratamento. Doutora, fala pra gente quais são os principais problemas psicológicos que essas mulheres lidam quando descobrem que estão com câncer. Bom, primeiramente eu queria pontuar que, uma vez diagnosticado com câncer, venha a ser qual neoplasia, qual tipo, se faz interessante a abordagem da psicologia. Há um campo de atuação nomeado psico-oncologia, que surgiu em 1970 com Jimmy Holland. E a psico-oncologia busca auxiliar a pessoa diagnosticada e a sua família a lidar com as dimensões psicológicas relacionadas à doença e ao tratamento. O que é que pode vir a acontecer com a pessoa que venha a ser diagnosticada com câncer? Primeiramente, ao receber a notícia, pela doença ter um estigma, ela pode mobilizar várias emoções que são suscetíveis a acontecer diante de uma situação de perda. Pensemos aqui que o adoecimento, que o processo de perder a saúde, ou seja, de ter uma doença, perpassa por uma perda. E como perpassa por uma perda, pode mobilizar várias emoções, como medo, tristeza, há uma mudança brusca no estilo de vida da pessoa, da dinâmica familiar. Então, esse olhar da psicologia, dessa especialidade, auxilia muito na reorganização da própria pessoa, emocionalmente, como da família. Pois aquele indivíduo, aquela pessoa, ela está inserida num contexto familiar, onde requer um apoio, requer um autocuidado, ou seja, um cuidado dele para si, requer um dinamismo da família, haverá um tratamento, esse tratamento pode vir a ter efeitos colaterais, todo paciente precisa de um apoio familiar, de um núcleo familiar organizado. Então, a psicologia, ela realiza a abordagem ao paciente e à família, uma vez que é uma doença essa crônica que vem a estar entrelaçada com o tratamento que de uma maneira brusca acaba gerando uma mudança no estilo de vida dele e da família. E doutora, fala pra gente qual é a importância neste processo todo do psicólogo, qual a importância dele nesse processo para o tratamento e também anterior, quando a pessoa descobre que tem a doença. Então, como eu bem coloquei, quando vem a descobrir a doença, uma vez que é uma doença com estigma, várias emoções podem vir a surgir. Ter um espaço terapêutico, ter um profissional da psicologia que é especializado, faz com que ele entenda
as suas emoções. A Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra, ela pontua que há fases para elaborar a perda. Fases essas onde há sentimentos, que não necessariamente nessa ordem, e não necessariamente todos esses sentimentos o paciente vai apresentar, que é diante de uma elaboração, né, da perda. Ou seja, o paciente pode, em algum momento, apresentar uma negação, que é uma dificuldade mesmo de entender que está passando por aquilo. A gente percebe muito isso em paciente assintomático. Por exemplo, o paciente que não tem sintomas da doença, é muito difícil você entender uma doença quando você não tem sintomas dela. Então, é muito comum, né, o paciente vir a negar quando ele não tem sintomas da doença. Como também ele pode vir a negar como um mecanismo temporário para lidar com aquela situação. E aí, sendo um mecanismo temporário, haverá, ao cair a negação, como a gente chama, um outro mecanismo que o sustente. Pode apresentar a barganha, que é uma espécie de negociação, sobretudo com Deus. Pode apresentar a depressão, que é uma tristeza, que a gente também vê acontecer, porque é uma manifestação esperada perante uma perda, como eu coloquei. Pode também apresentar a raiva, a revolta, né, porque é uma situação onde é tirado de você, né, um dinamismo da sua vida, sua rotina até então prévia, até ontem você tinha uma vida estabelecida e com o diagnóstico sua vida muda. Então pode vir diversos sentimentos, que eu estou colocando essas fases por conta da Elizabeth Kubler-Ross, que também contribuiu muito para a psico-oncologia. E aí ela fala sobre aceitação, que eu gosto muito de falar, que vem a ser a convivência, né, que você aprende a conviver com o diagnóstico oncológico e com o tratamento e seus possíveis efeitos colaterais. Então, mas não necessariamente nessa ordem, esses sentimentos, tá? E não necessariamente todos eles. Mas diversos sentimentos podem acontecer. O que a gente identifica muito, a gente que atua na área de psico-oncologia, é que geralmente as pessoas tendem a se apresentar conforme as perdas anteriores da vida, as experiências prévias. Né? Então, se a pessoa tende a ter uma experiência com as perdas de uma maneira onde ela conseguiu enfrentar, provavelmente ela tem sim uma grande chance de lidar com o diagnóstico oncológico da melhor maneira possível. Mas a gente também vê que o enfrentamento ele oscila muito, porque a doença em si e o tratamento ele é voltado para incerteza, gera inseguranças, medo, não há garantia de que a resposta vai ser a mais positiva possível, é tudo muito incerto. Então, dia a dia é construído um processo de enfrentamento onde diversas emoções podem acontecer. Por isso que é interessante essa escuta qualificada, o profissional da área de psicologia entender o tratamento oncológico. Cada tratamento tem seus possíveis efeitos colaterais, é preciso um processo que a gente chama de psicoeducação. Educar o paciente psicologicamente, dando informações para ele, para que ele lide com o contexto. Fala para a gente também, doutora, em relação aos familiares, vocês fazem algum tipo de tratamento, de acompanhamento, algum processo também com eles nesse mundo, né, nesse novo mundo que a família vai precisar conviver? Então, assim que o paciente é diagnosticado, e ele até então encaminhado para um tratamento aqui na nossa instituição, que é Matos, ele passa por uma avaliação psicológica. Geralmente essa avaliação psicológica vem a ser o paciente e a família. Até porque a unidade do cuidado, Dayana, é paciente e família. Unidade do cuidado. Então, uma vez que eu faço a avaliação psicológica do paciente e a família se encontra com ele, a gente já providencia acolher aquela família, né, promover orientações para lidar com essa mudança na dinâmica familiar, fazer com que a família entenda o tratamento também, porque o paciente ele vem fazer o tratamento conosco, mas ele volta para sua casa, né? O ambiente onde acontecem os possíveis efeitos colaterais é em casa, sob os cuidados dele mesmo e da família. Então é interessante essa família também ser informada, ter orientações para poder lidar com esse novo cenário, para poder lidar com toda essa situação. Quanto mais informações, né, tanto o paciente e a família tiver, mais assim precavidos vêm a estar, né, e vai poder atenuar a ansiedade, que é muito comum nesse processo do cuidado. E após a finalização do tratamento, a possível cura, o paciente ele continua passando por um trabalho psicológico, por um processo? Então, muito obrigada pela pergunta, porque os pacientes ficam até muito preocupados com esse momento da alta da psicologia. Uma vez que o tratamento finda, quando ele tem a proposta, como você bem colocou, curativa, tanto a psicologia como a nutrição programa a alta da sua especialidade. Então, eu busco reavaliar o paciente para ver se ele necessita de um acompanhamento psicológico externo. O que a gente tem como ponto positivo na instituição com Onquematos
Como nós temos um grupo terapêutico, as nossas pacientes, que até então são assistidas no decorrer do tratamento, elas permanecem até então na instituição comparecendo no grupo. Então elas podem partilhar suas vivências e até mesmo estimular as demais, né, para que as mesmas tenham um enfrentamento não padronizado, porque não há um padrão de comportamento, não há um enfrentamento, né, fechado, cada um vai ter a sua forma de enfrentar, é muito subjetiva a proposta que cada um tem para enfrentar um contexto delicado. Mas esse processo do grupo terapêutico faz com que elas mantenham um vínculo com a instituição, com a equipe, porém, sim, a gente estuda a alta da psicologia, a gente sempre avalia essa alta, né, que se dá logo após a alta do tratamento oncológico. Permanece vindo para os encontros de apoio à vida, que aí é um momento muito gostoso, é um presente que a instituição tem, que só, de fato, ativa e fortalece o nosso elo, né, que veio a ser tão bem trabalhado na nossa campanha. Somos elos fortes e ativos. E, doutora, o que a senhora tem a dizer às pessoas que estão nos assistindo agora, né, que descobriram câncer recentemente, ou que estão passando por um tratamento neste momento? Bom, eu gostaria de dizer a você que acabou de receber a notícia de uma doença oncológica, ou até mesmo a você que está em tratamento, que você tem condições, sim, de fazer essa travessia, de enfrentar esse momento, uma vez que entenda, um processo de uma doença vem a ser algo muito próximo, como lidar com as perdas que você já teve na vida. E se você já veio enfrentar os medos que nós temos decorrente da vida, você também tem uma grande chance e tem um grande potencial, capacidade de realizar essa travessia, de lidar com esse momento. Busque orientação médica. Se você for encaminhado para um oncologista, providencie e cuidar de você, até porque existem pessoas que você ama, que também precisam de você. Busque compartilhar com seus familiares. Um momento como esse requer partilha, e é isso. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Eu que agradeço. Outubro Rosa é um mês de alerta sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. É a doença mais incidente em mulheres no mundo. Para ajudar pacientes que têm a doença e mulheres que precisam se prevenir, uma clínica em Aracaju realizou um encontro virtual, que foi o encerramento da campanha Seja Rosa, Seja um Elo. Conversamos com a paciente Silvana Santos, que fez parte do projeto e falou sobre a importância que isso trouxe para a sua vida. Estamos aqui com Silvânia, que também é uma das pacientes e participou desta campanha, mas antes, Silvânia, conta pra gente, há quanto tempo você está em tratamento? Bom, eu estou em tratamento há 1 ano e meio, mais ou menos. Fui diagnosticada em abril de 2019, né, e de lá para cá eu venho, né, com o tratamento. Inicialmente com a quimioterapia e depois eu fiz uma mastectomia, né, bilateral, mastectomia total, e continuo com o tratamento, uma medicação também, né, uma quimioterapia, e graças a Deus estou aí na reta final, né, me considero curada, né, e mais ou menos no final de dezembro eu estou terminando o meu tratamento, com a graça de Deus, né. E o que representa para você, o que representou nesta campanha realizada pela clínica, que já é uma campanha que acontece anualmente? Me senti privilegiada, tá? Não pelo fato de sair na campanha, né, como uma protagonista, tá? Mas por ser um veículo, né, um elo, que esse é o intuito da campanha, de chamar atenção, e é interessante porque as protagonistas da campanha são todas pacientes oncológicas, né? E isso dá a oportunidade de mostrar para as pessoas, né, que a gente consegue a cura de um câncer de mama, né? E assim, você beneficiou também alguém, né? Foi dado um presente. Cada participante desta campanha, ela dava um presente. Como é que você se sentiu presenteando alguém que pode realizar também o exame? Para mim foi a parte assim mais importante de tudo, tá? Foi o fato de poder, né, presentear, poder dar oportunidade para uma mulher, né, de ter o acesso, que a gente sabe que é complicado, é muito difícil, a uma mamografia e também a uma consulta com o mastologista, né? Então a gente
está, na verdade, fazendo um alerta aí para essa questão da prevenção, né? Que a prevenção ela é importante, né? Esse conhecimento do corpo, os exames, o autoexame, é muito importante. Porque se você detectar um câncer de mama no estágio precoce ainda, né, você tem 99% de chance de cura. E fala pra gente, para você, qual a importância, né, do psicólogo nesse processo de tratamento do câncer? Eu acho que a parte que merece ser tratada logo de início é o emocional, né? Não é fácil você receber um diagnóstico, né, de um câncer, principalmente nós mulheres, né, que temos essa sensibilidade feminina, então não é fácil. E o psicólogo, né, o acompanhamento psicológico, né, nos dá, né, a força necessária emocional para que a gente possa aceitar, para que a gente possa trabalhar, né, a nossa cabeça no sentido de aceitação, de empoderamento, de se encorajar para poder enfrentar, né, toda a jornada que vem pela frente, né? Então, assim, isso para mim foi crucial esse acompanhamento. E eu não só para mim, né? Eu vejo ao conversar com as minhas colegas, né, que é muito importante o acompanhamento psicológico. E Silvânia, o que você tem a dizer para as pessoas que estão nos assistindo, que descobriram a doença recentemente ou que estão passando por algum tratamento? Que não é uma sentença, né? Porque a gente, ao saber, ao receber o diagnóstico, né, a gente fica com aquele medo, né? Recebe como se fosse uma sentença, não é. Tem cura, a ciência está aí, os médicos estão aí, né, para fazer essa parte, né, as medicações estão aí, e ter fé, né, ter fé, se encorajar e ter fé, e se caminha para frente, né, não olhar para trás, não parar, né, e confiar de que com o tratamento nós vamos obter a cura, entendeu? Eu acredito muito nisso. E a preparação, volto a falar da questão da preparação emocional. O cuidado com o emocional tem que ser bem trabalhado, o emocional da gente, para a gente poder aceitar e poder enfrentar, tá? Existe a cura e nós temos que ir à luta, né? E eu costumo muito dizer nos meus grupos, né, conversando com as minhas amigas, e vamos que vamos, né? Com Deus no comando, sempre na certeza de que nós seremos vitoriosas, com certeza. Eu estou obtendo a minha vitória, né? E eu quero ser realmente esse elo, né? Esse exemplo para que, né, eu sirva realmente, não só eu, como todas as outras, de exemplo, né, de que é possível, né? Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Silvânia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço, né? Agradeço a vocês e a Oncoematos pela oportunidade, né? O mês de novembro é dedicado mundialmente à conscientização e prevenção do câncer de próstata e vem ganhando cada vez mais força com as campanhas do Novembro Azul. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que para cada ano do triênio 2020-2022 sejam diagnosticados no Brasil 65.840 novos casos de câncer de próstata. Dada a importância do tema, o Saúde Ativa recebeu o oncologista Dr. Miguel Tenório para falar sobre as possíveis causas do câncer, diagnóstico, mitos envolvendo a doença e realização dos exames preventivos. Doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa Saúde Ativa. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente estar falando para a população, né, conscientizando sobre saúde. Doutor, fala pra gente, quais são as principais causas do câncer de próstata? O câncer de próstata, como a maioria dos cânceres, ele tem multifatores, né? O principal fator de risco para todo câncer é o envelhecimento. Então, é esperado que com o envelhecimento os homens, de alguma maneira, tenham alguma alteração na próstata e alguns deles vão ser alterações malignas. Então, homens a partir dos 50 anos
estão mais propensas apresentam uma idade na qual o câncer de próstata está mais propenso a aparecer. Além disso, outras causas que a gente já sabe de forma conhecida é o sobrepeso e a obesidade, parece ser também um fator de risco. E também a raça negra parece ser um fator de risco para o câncer de próstata. Tanto que a orientação é que para essas pessoas da raça negra ou que têm obesidade e sobrepeso, a triagem, né, os exames de triagem comecem mais cedo. É isso, doutor. E fala pra gente como é realizado o diagnóstico. Eu acho que é do conhecimento da população o famoso exame do PSA, né? O PSA é uma substância que é produzida especificamente na próstata e ele é dosado no sangue, né? Então, os homens, pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, os homens a partir dos 50 anos têm essa orientação de fazer o PSA anualmente. Para aquelas populações que eu falei, da raça negra, ou que são obesos ou têm sobrepeso, o ideal é começar por volta dos 45 anos, também para quem tem história familiar, né? E o diagnóstico ele é feito, a triagem é feita pelo PSA. Caso o PSA dê alterado, a gente vai fazer um ultrassom, algum exame, e também associado ao toque retal, para poder ver se tem realmente uma alteração ou não. E a partir daí, a gente, detectada essa alteração, a gente vai fazer uma biópsia daquele local. E doutor, fala pra gente quais são os principais mitos, né, em relação a esta doença e também ao exame de toque. Então, na verdade, o que a gente precisa levar para a população e conscientizar a população é que o exame de toque não vai acabar com a masculinidade daquele paciente. A gente tem uma ideia de o que a gente chama de masculinidade frágil, na verdade, né? Parece que o exame de toque vai acabar, o homem vai deixar de ser homem. E isso é talvez a maior das falácias, né? A maior dificuldade que a gente tem em fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata por isso. É uma coisa que foi aprendida durante anos e é o que a gente tem trabalhado muito para poder desfazer, né? Outros mitos, assim, que andar de bicicleta, andar de moto, também pode aumentar o risco, isso tudo não tem nenhuma comprovação científica, na verdade. E quais são os sintomas iniciais do câncer de próstata? Então, os sintomas iniciais do câncer de próstata, eles estão muito relacionados com a questão urinária. Por quê? Porque a uretra, que é o canal por onde a urina passa, ele tem uma porção que passa por dentro da próstata. Então, imagine, se a próstata cresce ou um tumor obstrui esse canal, a gente vai ter sintomas relacionados à questão urinária. Então, força na hora de urinar, precisa fazer força para iniciar o jato está fraco, acordar muitas vezes à noite, eu digo muitas vezes, mais do que 3 vezes à noite para poder urinar, se está tendo sangramento, se está tendo ardor, tudo isso merece ser investigado, né? Pode não ser câncer, esses sinais não são exclusivos de câncer, mas merecem ser investigados em pacientes, principalmente pacientes acima de 50 anos. Além do que o senhor havia dito, né, da pele negra, dos negros, a questão também da obesidade, existem alguns hábitos que as pessoas realizam com frequência que também pode levar ao câncer de próstata? Especificamente ao câncer de próstata, não. Mas a gente tem alguns estudos que mostram que cerca de 1/3 dos cânceres, ou seja, 33% dos cânceres, podem ser evitados com 4 hábitos simples, que é não fumar, beber com moderação, praticar atividade física e se alimentar adequadamente. Então eu sempre digo quando eu dou alguma aula, assim, a gente não pode evitar os outros 67%, que pelo menos esses 33% a gente evite, né? E como é que as empresas elas podem conscientizar os seus funcionários a respeito da doença? Eu acho que assim, é importante a realização de campanhas e a função do Novembro Azul é justamente essa, conscientização. As empresas podem implementar e promover palestras, aulas e também no exame periódico, né, vem a partir de determinada idade está incluído o exame do PSA. Então eu acho que talvez a conscientização seja o principal meio de que as empresas possam ajudar no diagnóstico precoce do câncer de próstata. E após a descoberta da doença, doutor, como é realizado este tratamento? O tratamento ele tem 3 opções, basicamente, né? Quando o câncer é inicial, a depender das características, a gente pode recomendar a princípio a cirurgia, que é a retirada da próstata, o urologista quem faz.
Quando o câncer é inicial, mas talvez operar não seja a melhor ideia, porque ele já está querendo se tornar um pouco avançado, nós temos a opção de fazer radioterapia, né, que é a famosa radioterapia, que é um tratamento com raio-x em alta dose, associado a um bloqueio dos hormônios, né, porque a gente tem um bloqueio da testosterona, que é o hormônio masculino. A testosterona, de um modo bem simples, é ela quem alimenta o câncer, né? Ela não faz surgir o câncer de próstata, mas uma vez que o câncer surgiu, ela se alimenta, o câncer se alimenta com a testosterona. Então a gente promove um bloqueio dessa produção. O exame de sangue, ele pode substituir o exame de toque, e qual é a diferença entre os dois, doutor? De maneira nenhuma. O exame de sangue é um exame inicial para se fazer a triagem, mas o exame de toque e outros exames não estão proscritos, não podem ser o exame de sangue não substitui esses outros exames. Uma vez que o PSA deu elevado, a gente pode ter uma condição benigna provocando essa elevação. Então a gente tem que avaliar se esse aumento de PSA é por um câncer ou por uma doença benigna. E aí vem o exame de toque, vem uma ressonância, vem o ultrassom, a depender de cada paciente. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Saúde Ativa. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um programa Saúde Ativa. Você pode saber mais sobre a Câmara Municipal de Aracaju através do nosso portal. O endereço é www.aracaju.se.leg.br. Nos acompanhe também através das redes sociais no Instagram TV Câmara Aracaju 5.3. Se for sair, lembre de usar a máscara e higienize as mãos com álcool em gel. Na próxima semana estaremos de volta aqui, na sua TV Câmara Aracaju. Fiquem com Deus e até lá!